Beleza, então já inserimos os nossos textos aqui, texto de entrada, o texto da headline. Agora chegou o momento de você aprender como se faz uma legenda utilizando o app InShot, que é bem simples também. Você vai fazer o seguinte, vamos inserir um texto, tá? Clico aqui na opçãozinha mais texto e eu vou fazer o seguinte, antes de inserir a legenda, a gente precisa ouvir o que está saindo aí no vídeo para poder criar a nossa legenda. Vamos ver aqui o que tem no vídeo. Então, vinda de cima para baixo, ela vai criar determinadas sombras que vai... né? E que a iluminação vinda de... a iluminação vinda de cima vai criar determinadas sombras. Então, vou fazer uma legenda desse trecho de vídeo, tá? Clico aqui em texto. Outra coisa interessante também, eu tenho aqui no meu próprio teclado uma ferramenta, né, de captura de áudio que transforma em texto. Então, para escrever um texto de forma bem rápida, eu faço isso aqui, ó. A iluminação vinda de cima cria determinadas sombras. Desabilito, pronto. Olha só como é rápido. Dessa forma também é um hackzinho aí para você criar as suas legendas. Clico aqui na posição, coloco o texto para baixo e agora eu vou tirar essa formatação que tava, tá? Venho aqui, tiro toda a configuração, colocar a fonte preta. Tem a opção aqui de diminuir o tamanho do texto. Diminuir o tamanho do texto e vou colocar aqui para baixo. Vou alterar esse tipo de fonte. Geralmente essa fonte eu gosto dela para utilizar em títulos, né? Em títulos maiores. E aqui, como é só uma legenda, eu vou utilizar a Roboto mesmo, que é uma fonte bem visual, é uma fonte bacana. Então tá aqui. Criei aqui essa legenda. A iluminação vinda de cima cria determinadas... Vou alterar determinadas sombras. Agora, depois que eu já criei o meu texto, agora eu tenho que ajustar o texto no tempo de fala. Então vamos ver aqui, ó. Né? E que a iluminação vinda de cima para baixo, ela vai... A iluminação vinda de cima para baixo. Vai criar determinadas sombras. Então vamos alterar o texto aqui. A iluminação... A iluminação vinda de cima para baixo vai criar determinadas sombras. Beleza, coloquei meu texto, vou dar um salto de linha aqui. Pronto. Opa. Belezinha. Texto já está criado, ó. Iluminação vinda de... Ela entra um pouquinho mais aqui. A iluminação vinda de cima para baixo, ela vai criar determinadas sombras. Vai criar determinadas sombras. Que vai... Beleza. E que a iluminação vinda de cima para baixo, ela vai criar determinadas sombras que vai deixar... Vamos ajustar o texto, editar, vai criar determinadas sombras. Sombras, beleza. O texto tá ok agora. Como ele tá com uma formatação aqui de efeito, geralmente legenda não tem efeito. Então vou tirar aqui o efeito desse texto e vamos conferir se tá ok. Cavidades, né? E que a iluminação vinda de cima para baixo, ela vai criar determinadas sombras que vai deixar ele num formato não muito legal. Que vai deixar ele num formato não muito legal. Vou adicionar outro texto aqui. Que vai deixar ele num formato não muito legal. Novamente, vou dar um salto de linha aqui. Ok. E trago para cá. Eu fiz isso aqui para vocês observarem o seguinte. Quando você cria um novo texto, olha só, ele vem com uma formatação diferente daquele que você criou, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai apagar aqui. Então, observa aqui. Você vai clicar no seu texto, vai marcar a opçãozinha duplicar. Ele vai duplicar e vai inserir na mesma linha do tempo. Então, agora eu tenho o mesmo texto com a mesma formatação.
E o que eu vou fazer? Agora é só editar o texto. Vamos ver novamente o que eu falei. Determinadas sombras que vai deixar ele num formato não muito legal. Que vai deixar ele num formato não muito legal. Então, clico no texto, edito, vou apagar. Que vai deixar ele num formato não muito legal. Beleza, tudo certo. Agora eu vou dar o salto de linha. Ok, beleza. Então observa agora que ele ficou, ó, no mesmo tamanho, no mesmo local, só mudou o texto. Vamos agora sincronizar no tempo. De cima para baixo, ela vai criar determinadas sombras que vai deixar ele num formato não muito legal. Formato não muito legal. Então parei aqui, ó, diminuo. Legal. Eu vou te dar... Beleza, então basicamente o processo de criação de legendas é esse. Você vai criar o seu texto, você vai determinar o tipo de fonte que você vai utilizar, define aí um padrão de layout para sua legenda. Depois que você criou o primeiro, você clica nele e simplesmente duplica, porque ele vai criar o mesmo texto na sequência, com a mesma formatação, no mesmo local, bastando apenas você alterar o texto, tá? Então, tudo isso aqui tem que ser feito juntamente, né, com o tempo, a sincronização de tempo. Então, você ouve um trecho que está sendo falado, faz o texto, ajusta ele aqui no tempo que é necessário e vai fazendo. É trabalhoso? Realmente fazer legenda para vídeos não é uma tarefa muito simples, porém no InShot ela é bem mais simples aí de fazer do que num editor profissional, tá bom? Então, basicamente é isso a parte de legendas.